Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hein? Comendo muito chocotone, meu irmão, essa semana? Essa é a época, né? É porque a gente vai lá no mercado e come chocotone de manhã, à tarde e noite, né, Andrei? Irmãos, a gente vai estar dando sequência aí nas nossas aulas. Por esse final de ano agora, aí, no mês de janeiro, é sempre comum na nossa igreja nós darmos uma pausa aí nos assuntos que nós regularmente vínhamos tratando. Estávamos aí falando de seitas e heresias há um bom tempo já. Nossa última aula sobre o assunto foi mormonismo. Os mormons ficaram bravos lá com a gente, né? Ficaram revoltados que a gente falou das doutrinas deles. E agora a gente vai estar dando uma pausa aí por esse final de ano, tratando alguns outros assuntos. Quando retomarmos ano que vem aí o ano letivo, nós retornaremos então para a conclusão de seitas e heresias. Nós vamos tratar hoje, irmãos, sobre glutonaria. Glutonaria. Por que falar disso? Porque é a época do ano perfeita para falar disso. Tem uma época do ano melhor, meu irmão, para falar disso do que a semana que você vai passar comendo arroz com uva passa e salada com maçã e abacaxi. Essa é a época perfeita para tratarmos disso, para falarmos disso e vermos o que a Bíblia tem a nos mostrar sobre isso. Não é? Vermos o que a Bíblia tem a nos falar sobre este pecado tão ignorado, este pecado tão socialmente aceito. São um dos pecados culturais, pecados aceitáveis. É igual quando nós falamos lá sobre pirataria. É aquele pecado que está todo mundo cometendo e é comum, é normal. Em algum momento aí para o ano que vem eu pretendo falar com os irmãos também sobre aposta, né? Tem crente aí jogando nas bets. A gente precisa tratar disso em alguma medida e ver o que a Bíblia tem a nos falar. Tá bom? Vamos orar, irmãos, para nós estarmos dando início? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, te louvar por essa manhã, domingo, Senhor, dia do Senhor. Nós podemos aprender da tua palavra, podemos refletir nos teus ensinos. Te louvamos, ó Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia na nossa vida, Senhor. Essa semana que passou, a semana que hoje se inicia, que o Senhor seja conosco, ó Deus, que o Senhor conduza os nossos corações à verdade do teu evangelho, que o Senhor nos guie na tua palavra, que o Senhor nos direcione, ó Deus. Que tudo seja feito, Cristo, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos começar, queridos, com a pergunta básica. O que é o pecado da glutonaria, irmãos? O que é o pecado da glutonaria? Quando você ouve assim, fulano é um glutão, o que vem na sua mente? Come demais. Estamos juntos aqui nessa definição básica. Quando a gente pensa na glutonaria, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, a primeira coisa que passa por nós é de que alguém está comendo muito. E veja, você não precisa ser cristão para ter essa definição. Se você perguntar, talvez, para um colega ímpio seu, o que é o pecado da glutonaria, ele vai te falar comer demais. Isso já é algo social, é algo que as pessoas já entendem por ser assim. Glutonaria é comer demais. Mas será que, biblicamente, irmãos, glutonaria é só comer demais? Melhor, será que, biblicamente, glutonaria é comer demais? O que será que a Bíblia tem a nos falar sobre isso? É importante nós pensarmos nisso, irmãos, por algumas razões. A gente vive um tempo de paradoxos alimentares. De um lado, se tem competição lá de quem come mais cachorro-quente. Já viu essas competições aí? O pessoal se junta lá e o cara comeu 30 cachorro-quente em 20 minutos, né? Essas competições. E do outro lado, você tem o paradoxo do jejum intermitente diário, que você não come nada, que você precisa manter um corpo, um padrão e tudo mais, né? São paradoxos diferentes em relação
em relação à comida. Por que é importante nós, como crentes, pensarmos nisso? Primeiro, porque é um pecado aceito, como nós falamos. Ninguém é disciplinado porque repetiu 4 vezes a fila no acampamento. Nenhum pastor é afastado do ministério porque tomou 2 litros de Coca-Cola no almoço. Ganha prêmio, né? No acampamento ganha prêmio quem come bastante, né? Veja, irmãos, é tão aceito que nós não tratamos como pecado em alguma medida. Nós olhamos e falamos assim, essa pessoa apenas come demais. Essa pessoa apenas come demais. Um segundo fator importante para nós refletirmos nisso é porque hoje há uma desconexão histórica entre o que os crentes entendem de glutonaria e aquilo que os crentes do passado entendiam a respeito da glutonaria. Veja, irmãos, durante séculos a igreja tratou o pecado da glutonaria como um pecado extremamente perverso, porque ele estava associado a outros pecados. E nós vamos falar disso na aula de hoje. O pecado era visto pela igreja, o pecado da glutonaria era visto pela igreja como algo que devia ser repreendido e evitado, porque ele trazia consigo marcas de outros pecados. Santo Agostinho vai falar, inclusive, da glutonaria associada à luxúria e ao ego do coração. Nós, em algum momento aí da história, a igreja rompeu com essa interpretação do passado e nós começamos a aceitar o pecado da glutonaria. Nós começamos a tratá-lo como não tão pecado assim. É pecado, mas é um pecadinho aqui, não é tão pecado assim como outros. E um terceiro ponto importante, irmãos, é nós refletirmos nisso a partir de uma proporção bíblica. A gente trata, e é comum até no nosso coração, nós associarmos alguns pecados como mais ofensivos a Deus e outros pecados como menos ofensivos a Deus. Então, se eu falo para os crentes hoje sobre o pecado do homossexualismo, os crentes, isso ofende a Deus, isso ofende a santidade de Deus. Mas se a gente fala da glutonaria, parece que não ofende tanto a Deus assim. E a Bíblia, meu irmão, deixa eu te dar um dado importante, tem 3 vezes mais repreensão contra a glutonaria do que contra o homossexualismo. Veja, querido, a importância disso, de nós olharmos na proporção bíblica. Quer dizer que para a Bíblia, a glutonaria é mais pecado do que o homossexualismo? Não. Por que nós temos mais repreensões a partir de um do que para outro? Deve ser talvez porque é muito mais fácil você encontrar um crente que está pecando na glutonaria do que encontrar um crente que está tratando de um caso de homossexualismo. Percebe como as proporções bíblicas a respeito do pecado não está definindo qual delas ofende mais a Deus ou qual ofende menos a Deus, porque ambas ofendem a Deus. Mas qual delas nós temos muito mais facilidade em praticar? Qual delas é muito mais comum entre o povo de Deus de ser praticado? Por isso que nós precisamos tratar isso à luz das Escrituras. Vemos o que a Bíblia tem a nos mostrar sobre glutonaria, sobre o pecado de comer demais, como foi falado. Primeiro de tudo, irmãos, o que a glutonaria não é? É importante nós partirmos daqui. Antes de entrarmos propriamente na definição bíblica de glutonaria, a gente já desfazer alguns mitos comuns na nossa cabeça a respeito deste pecado. Primeiro, meu irmão, a glutonaria não é necessariamente comer demais. Não é necessariamente comer demais. Nós associamos isso, de alguma forma, porque a glutonaria envolve a comida. Mas uma pessoa pode estar sendo glutona comendo pouco. E uma pessoa que às vezes come muito pode não estar cometendo o pecado da glutonaria. Deixa eu já, desde o início, irmãos, fazer você partir de um princípio básico quando nós falamos disso. Glutonaria, essencialmente, não tem a ver com a comida. A gente vai entender isso no restante da aula. Envolve a comida? Sim, mas não necessariamente tem a ver só com a comida, só com o alimento.
Uma segunda questão, queridos, aquilo que a glutonaria não é um dia específico que você comeu demais. Nós sabemos que existem festas e celebrações que nós somos convidados a comer bastante. Festa de final de ano é uma dessas, aniversário é uma dessas, casamento é uma dessas celebrações. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, sempre tratou de celebrações envolvendo muita comida. Muita comida. Você olha para as festas do Antigo Testamento, o povo estava matando bezerro, estava matando novilho, estava comendo pão, estava bebendo jarro de vinho, meu irmão. Porque as festividades do povo de Deus envolviam isso. Não é necessariamente um dia específico que você comeu demais. Não é isso que o pecado da glutonaria é. Uma terceira questão, queridos, o pecado da glutonaria não é uma questão de biotipo. Não é uma questão de biotipo. Talvez alguém olhe para mim com essa minha carcaça e pense, o Samuel jamais pode cometer o pecado da glutonaria. Ou talvez alguém olhe para algum irmão mais fortinho na igreja e já fale, glutão. A nossa mente já associa isso com o biotipo que as pessoas possuem. E o pecado da glutonaria, meu irmão, não está associado se você é um pouco mais gordinho, se você é um pouco mais magrinho. Não tem a ver com isso. Não tem a ver, não há essa relação. Uma pessoa magra como eu, meu irmão, pode estar sendo um glutão, enquanto uma pessoa um pouco mais fortinha pode não estar sendo. Porque o pecado da glutonaria, novamente, não é essencialmente relacionado só à comida. Só à comida. O que é então, irmãos, a glutonaria? O que a glutonaria é? Eu gosto de duas boas definições para tratar o pecado da glutonaria. Primeiro, um vício da alma e segundo, uma expectativa idolátrica. Eu gosto da definição que fala assim, a glutonaria não é sobre fome, ela não está relacionada a um desejo do estômago, mas a uma inclinação do coração. Trata-se de um vício da alma que exalta o excesso. Em relação a uma expectativa idolátrica, a glutonaria não se manifesta apenas no consumo excessivo, mas também em uma expectativa idolátrica que busca na comida e na bebida a satisfação e a plenitude da alma. O que a glutonaria de fato é, meu irmão? A busca por satisfação da alma em um alimento. Quando eu como, quando eu bebo e coloco na comida e na bebida uma satisfação que só Cristo poderia trazer ao meu coração, eu estou cometendo o pecado da glutonaria. Veja, irmãos, como isso muda totalmente o modo como nós enxergamos o pecado. A gente pensa propriamente que o pecado da glutonaria é a pessoa que vai no rodízio para dar trabalho. É a pessoa que come carne sem parar, mas você pode estar cometendo o pecado da glutonaria sendo vegano, meu irmão. E colocar lá no seu cogumelo e no seu brócolis, no seu tofu, uma expectativa idolátrica para a satisfação do seu coração. É quando nós colocamos no alimento que Deus proveu para nós a busca por satisfação da nossa alma. Isso durante a aula, irmãos, vai ficar um pouco mais claro com alguns textos que nós vamos trabalhar, mas coloque desde já no seu coração e na sua mente, meu irmão, que o pecado da glutonaria é essencialmente um vício da alma que busca prazer, que busca satisfação, que busca completude por meio do alimento, por meio da comida. Veja, queridos, como isso é importante, porque o Antigo e o Novo Testamento vão falar a respeito disso. Abra aí, meu irmão, em Deuteronômio, capítulo 21. Olha como a lei de Deus tratava a questão da glutonaria. Deuteronômio, capítulo 21. Nós iremos ler do verso 18 ao verso 20. Tipo, Emerson, você lê aí para nós, meu irmão, por gentileza? Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 ao 20.
18, né? Isso. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, e, ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão ao ancião da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, e dissoluto e rebelde e beberrão. Muito bem, até o 20. Irmãos, veja o que este texto está tratando. Deuteronômio é o livro que está repetindo a lei de Deus, está trazendo à memória do povo novamente as leis que foram dadas por Moisés. O capítulo 21, o texto que nós lemos, está falando de um filho rebelde, de um filho desobediente, de um filho que é contumaz. E o texto diz assim, que após o pai e a mãe corrigirem esse filho, e esse filho continuar em sua rebeldia, ele seria levado até os anciãos, até os magistrados, na porta da cidade, fora da cidade. Geralmente ali na porta, na entrada das cidades, era onde ficava meio que o fórum que eram julgadas as questões sociais do povo de Deus. E o texto nos diz que esse pai e essa mãe vai dizer: esse nosso filho, ele é rebelde, ele é contumaz, ele é, e algumas traduções vão colocar assim, ele é comilão e beberrão. Perceba, meu irmão, como o fato da glutonaria tratada em Deuteronômio não está relacionado apenas ao fato da comida. O filho glutão que é relacionado aqui neste texto está tendo uma relação com ele ser alguém rebelde, desobediente, contumaz em seu coração, intemperante, que está trazendo vergonha para a sua família. Percebe, irmãos, como o pecado da glutonaria no texto não está sendo tratado apenas assim. O pai e a mãe vai chegar lá na porta e falar para o magistrado de Israel: olha, nosso filho come demais, nosso filho é um glutão. Mas o pai e a mãe irão chegar e falar: o nosso filho é rebelde. E como a rebeldia dele se manifesta internamente? Também por meio da comida. Também por meio de comer e beber demais, ele manifesta a rebeldia do seu coração. Percebe como o nosso texto, irmãos, aponta para 3 fatores de uma rebeldia familiar, de um colapso social e de um juízo severo que é apresentado a este filho que é comilão e beberrão e que por meio da comida ele manifesta a rebeldia e a intemperança do seu coração. A desobediência de mesmo seus pais o corrigindo rotineiramente, ele continuar sendo desobediente e manifestando isso por meio da comida. Olha como o Deuteronômio está nos trazendo um aspecto da glutonaria que foge ao nosso conceito de apenas comer demais. Olha uma outra questão, irmãos, quando nós olhamos para a glutonaria até no Novo Testamento. Abra aí em Gálatas, capítulo 5, nosso famoso texto sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, irmãos, do verso 19 ao verso 21. Pedi para o presbítero Denis ler aqui para nós. Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não entrarão no reino de Deus os que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Gálatas, vai falar ali do fruto do Espírito, da marca que os crentes têm. E agora fazendo um contraste entre obras da carne e obras do Espírito, o apóstolo Paulo vai dizer que uma das obras da carne é bebedices e
glutonarias, bebedices e glutonarias, apontando para o fato de que as pessoas que vivem recorrentemente no hábito da glutonaria e da bebedice são governadas por sua carne. O Espírito de Deus não está controlando a vida dessa pessoa. O Espírito de Deus não está sendo o guia da vida dessa pessoa. Por meio da comida e por meio da bebida, ela está demonstrando que o seu coração é governado pelo seu pecado, que as obras da carne fazem parte dela, que a sua vida é dominada por meio da comida. Irmãos, conta-se uma história, e eu fui checar a fonte para ver se era verdade, de fato é. Estava lendo essa semana, conta-se uma história de que no século XIV, um rei foi deposto do seu cargo pelo seu irmão. Seu irmão deu um golpe de estado e tomou o trono dele. E o seu irmão, para não matá-lo, para não ficar com o sangue nas mãos, prendeu ele em um quarto. Prendeu esse rei em um quarto. E esse rei que foi preso, ele tinha um apelido de Crassus. Crassus significa gordura. Você já pode imaginar. Ele foi preso nesse quarto, só que era uma prisão assim, a porta era aberta. O irmão dele falou assim para ele: o dia que você conseguir sair do quarto, você está liberto. Não tem guardas na porta, não tem, inclusive, porta no batente, é só o espaço ali para você passar. O dia que você conseguir sair, você está liberto. Seu irmão, sabendo que ele era um comilão e um beberrão, todos os dias mandava para ele comer, tomar café, almoçar e jantar grandes quantidades de comida. Grandes quantidades de comida. E a história vai falar que aquele rei ficou preso durante 10 anos. 10 anos. Porque, em vez de controlar a dose alimentar para que suas medidas diminuíssem e ele conseguisse passar pela porta, ele continuou comendo e bebendo como se nada houvesse. E ele só conseguiu ser liberto depois que seu irmão morreu. Ele não conseguia passar pela porta. A vida dele era controlada pela comida. As obras da carne eram manifestadas por meio do alimento. Olha ainda, irmãos, como este aspecto da glutonaria nos leva a pensar em um outro tipo de glutonaria e que por vezes nós não pensamos, que é a glutonaria educada, a glutonaria sofisticada, a glutonaria que tem uma finese nela. Nós sempre pensamos, irmãos, como falamos no começo da aula, na glutonaria no excesso de comida. É o prato fundo. O prato fundo. É a pessoa que está 3 vezes na fila repetindo. É nesse aspecto que nós imaginamos a glutonaria. Mas nós não imaginamos a glutonaria num aspecto das pessoas que colocam na comida um padrão de satisfação inalcançável. A pessoa que o café nem está forte demais e nem está fraco demais. A pessoa que o suco nunca está adoçado o suficiente. A pessoa que o ponto da carne nunca está bom, que é inalcançável para qualquer churrasqueiro. A pessoa que a comida nunca está boa, o tempero. A pessoa que o arroz nunca está soltinho o suficiente. A pessoa que o feijão tem muito caldo ou pouco caldo. A pessoa que a comida nunca está em um padrão aceitável. Minha mãe trabalha em um restaurante. Ela contava para mim esses dias de uma outra funcionária. Vou contar porque em Mato Grosso do Sul os irmãos não conhecem. Pelo menos eu acredito que não. E ela contava de uma outra funcionária que todos os dias reclama da comida do restaurante. Todos os dias. Todos os dias. Qualquer alimento. O frango está ruim, o arroz está ruim, o feijão está ruim, o macarrão está ruim. O chá da tarde, meu irmão, está ruim. O chá de camomila está ruim. O café da manhã também está ruim. A comida nunca está em um padrão aceitável. Coincidentemente, essa mesma pessoa que reclama do padrão da comida é também uma das pessoas que mais come. Você já viu aquela pessoa que você fala que a pessoa está assim, ó, essa comida está ruim, né? E a pessoa não para de comer a comida ruim. A pessoa não para de se satisfazer com a comida que ela diz que está ruim. É a glutonaria educada, meu irmão. É a glutonaria que a pessoa coloca expectativas irreais, inclusive no próprio alimento.
no próprio alimento, de forma que o tempero nunca estará bom. A pessoa pode comer num restaurante que tem 10 estrelas Michelin, que a comida vai continuar ruim, vai continuar ruim. E o nosso coração, irmãos, faz isso porque nós colocamos no alimento e na bebida uma expectativa idolátrica do nosso coração. Nós buscamos no alimento, no pecado da glutonaria, uma perfeição que não existe, meu irmão, e que jamais poderá existir. E nós chamamos apenas de bom gosto. Não, eu não gosto da comida porque eu tenho bom gosto. Será que é bom gosto ou será que é uma glutonaria educada que tenta colocar no alimento uma perfeição que não existe? Eu não estou dizendo, meu irmão, que você é proibido de comer bem. Pelo contrário, se você tiver condições, meu irmão, coma bem. Coma bem. Vá lá, leve sua esposa no Cocobambu. Vá lá, meu irmão. Não há nenhum problema em comer bem. O problema é quando nós tentamos olhar para o alimento como algo que pode satisfazer a nossa alma, como algo que pode satisfazer o lugar que só Cristo deveria ter na nossa vida. A glutonaria educada está apontando para isso. O ponto da carne que nunca está bom, o café que nunca está forte ou fraco o suficiente, o arroz, o feijão que nunca está bom o suficiente, está apontando para uma expectativa irreal do nosso coração, que nós projetamos inclusive na comida. As pessoas projetam expectativas irreais em todas as coisas, em outras pessoas, expectativas irreais no trabalho, expectativas irreais na política, expectativas irreais na igreja e expectativas irreais na comida. Olha como a glutonaria educada está se manifestando. Veja ainda, irmãos, como todas essas questões apontam para como os presentes de Deus podem virar deuses no nosso coração. Seu filho, meu irmão, é um presente de Deus, mas ele pode virar algo idólatra no seu coração quando na sua casa seu filho se transforma no pequeno reizinho e é ele que governa a sua vida. O seu trabalho é um presente de Deus, mas o seu trabalho pode se tornar um Deus no seu coração quando você deixa de passar tempo com a sua família, deixa de vir à igreja, deixa de descansar, porque você precisa trabalhar cada vez mais e mais. A sua carreira profissional, o seu academicismo é uma bênção de Deus, mas pode se transformar em uma idolatria quando você deteriora a sua vida e a sua mente em busca de cada vez mais conhecimento, se esquecendo daquilo que Deus ordenou a você fazer. Os presentes de Deus podem se tornar ídolos no nosso coração. E o alimento é um presente de Deus para nós. Meu irmão, pense na quantidade de alimentos que Deus fez. Pense na quantidade de alimentos. Pense na quantidade de tipos de arroz diferentes. A gente geralmente come o arroz branco, comum. Mas pense na quantidade invariável de alimentos que Deus criou. Tudo isso, queridos, para o bom usufruto nosso. Mas essas coisas podem virar ídolos no nosso coração. Podem virar ídolos no nosso coração. Irmãos, é muito triste quando nós ouvimos que os crentes são conhecidos pela frase: crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso não deveria ser motivo de alegria para nós, irmãos. Não deveria ser uma frase que a gente se alegra. É verdade, rapaz, crente não bebe, mas come. Irmãos, deveria ser motivo de tristeza em alguma medida, que durante as nossas celebrações que envolvem comida, a gente precisa de alguma irmã na SAF que fica ali como um cão-guia na panela da mistura. Deveria ser motivo de tristeza nós pensarmos que, por vezes, irmãos, muitos buffets cobram mais caro para festas de crente. Deixa eu contar uma história real. Eu já ouvi casos, irmãos, de pessoas que foram contratar um buffet para um casamento ou festa de aniversário, e a dona do buffet perguntou assim: deixa eu fazer uma pergunta, vocês são crente? Irmão, somos crentes. Ah, não, para crente é mais caro. Por quê? Porque vocês comem demais. Isso deveria ser motivo de vergonha para nós, irmãos, porque
Jesus disse que nós deveríamos fazer seu nome conhecido por meio das nossas obras. E eu não sei se crentes serem conhecidos por comer demais está glorificando o nome de Cristo. Eu não sei se crentes serem conhecidos como aqueles que comem muito e dão prejuízo no rodízio é um bom testemunho para nós. Já ouvi relatos, irmãos, de festa de fim de ano de empresa, que em uma empresa, boa parte dos funcionários eram cristãos, e que os funcionários ímpios ficaram escandalizados, porque os funcionários crentes da empresa atacaram a comida como urubu na carniça. E os ímpios ficaram horrorizados. Deveria, irmãos, nos constranger o fato dos ímpios ficarem constrangidos. Porque em alguma contrapartida, nós ficamos horrorizados com os pecados dos ímpios. O fato dos crentes serem conhecidos por comer demais, irmãos, em alguma medida está apontando para um pecado que nós já estamos tratando como algo ok e aceitável no nosso meio. Ok e aceitável no nosso meio. E novamente, irmãos, o fato de nas nossas festas nós precisarmos de alguém controlando a mistura para que outra pessoa não fique sem, deveria ser algo sintomático para nós pensarmos em como a glutonaria se instalou no meio do povo de Deus como algo normalmente aceitável. Isso não deveria fazer parte do nosso meio, irmãos. Em vez de recebermos a comida como presente divino, nós idolatramos os sabores e adoramos o alimento. A comida se torna, irmãos, isso aqui, essa imagem aqui, as pessoas curvadas diante do bife. Nós nos tornamos idólatras com a comida, e a comida ocupa no nosso coração um lugar que só Cristo deveria ocupar, um lugar que só Cristo poderia ter. Olha ainda, irmãos, como essa idolatria à mesa está sempre presente como um apontamento de que algo tomou o lugar de Deus no nosso coração. Abra aí sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 3, verso 18 e verso 19. Filipenses capítulo 3, verso 18 e verso 19. Pedi para a Juliana, você lê aí para nós, Ju, por favor? Filipenses 3, verso 18 e verso 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Muito bem. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Filipenses, vai tratar sobre falsos mestres, sobre aqueles que Paulo vai chamar como inimigos da cruz de Cristo. E Paulo dá uma descrição de como estes homens são. Paulo vai falar de características que eles possuem que apontam para eles como modelos que não deveriam ser seguidos. E Paulo diz que o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o estômago. O Deus desses homens era a barriga, porque eles se preocupavam com as coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo, por meio da sua comida e da sua bebida, demonstravam despreocupação com o reino de Deus. Mostravam que a sua satisfação estava em coisas terrenas, apenas nesse mundo, apenas neste século. Veja, irmãos, como a mesa pode se tornar um lugar de idolatria. O prato pode se tornar o altar de sacrifício a Belial, o lugar onde nós demonstramos que Deus não ocupa o centro do nosso coração. O lugar onde nós, ao comermos e ao bebermos, estamos exemplificando para outros que há algo que controla a nossa vida.
Há algo que domina o nosso coração. E é interessante que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, comer e beber deveria ser também um ato de demonstrar glória para Deus. Comer e beber como algo mais comum que nós temos que fazermos todos os dias, deveria ser algo para apontar para a glória de Deus. Deveria ser algo para mostrar que Cristo governa e domina o nosso coração. Mas por vezes, irmãos, o pecado da glutonaria está apontando para um outro Deus que está nos governando. Para um outro Deus que ocupou este lugar na nossa vida. Veja como a mesa, que deveria ser um lugar de apontamento para Cristo, pode se tornar um lugar de sacrifício a Belial, de sacrifício ao Deus que governa e que controla a nossa vida por meio da comida. Olha ainda, irmãos, como este aspecto está presente em 1 Coríntios capítulo 11. Abra aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 e verso 22. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 ao verso de número 22. E o presbítero Arsênio lê aqui para nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 ao 22. Nisso, porém, 1 Coríntios 11, né? Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quanto vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Até 22. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha o que Paulo, irmãos, está tratando com a igreja de Corinto. Os próximos versículos são bem conhecidos nossos, quando Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído. E aí é um dos textos padrões quando nós pensamos a respeito da ceia do Senhor Jesus. Mas Paulo, em alguns versículos antes, está tratando de um problema na igreja. De um problema que havia na igreja de Corinto. Paulo está falando que estes homens e essas mulheres, quando se reuniam, não era para algo louvável, mas era para algo que Paulo precisava corrigir eles, porque cada um pensava em si. Ao se reunir para a ceia do Senhor, cada um comia antecipadamente sua ceia, não pensando no outro e não pensando nos outros irmãos da igreja que por vezes não tinham condições. Veja, o apóstolo Paulo está tratando de um problema, de uma disfunção que era apontada na igreja de Corinto por meio da comida e por meio da bebida. O pecado, queridos, por trás do fato deles não se preocuparem com os outros comerem, era a falta de amor ao próximo. Nós sempre tratamos, irmãos, sempre falamos muito disso até em questões de aconselhamento, que os pecados que se manifestam têm algum outro pecado por trás. É como um efeito dominó. Um pecado vai desaguando em outro. Então, pense, por exemplo, na pessoa que precisa tratar o pecado da mentira. E como a mentira é algo rotineiro na vida dela, comum na vida dela. A pessoa mente no trabalho, mente para a esposa, mente para os filhos, mente na igreja. A pessoa tem um problema com o pecado da mentira. Você começa a conversar com a pessoa e fala assim: meu irmão, onde que o pecado da mentira se manifesta na sua vida? Eu minto para minha esposa porque quando eu faço alguma coisa errada eu não quero que a minha esposa saiba. Eu minto para os meus filhos porque se eu faço algo errado eu não quero que meus filhos saibam. Eu minto para o meu patrão porque
se eu cometi algum erro na empresa, eu não quero que o meu patrão saiba. Percebe que a gente começa a identificar padrões onde o pecado da mentira está se manifestando. A pessoa mente para a esposa porque ele não quer que a esposa descubra que ele é um mau marido, que ele não é perfeito. A pessoa mente para os filhos porque ele não quer que os filhos descubram que ele não é um pai extraordinário. A pessoa mente para o patrão porque ela não quer que o patrão descubra que ele não é o funcionário perfeito. Qual é o pecado que está por trás do pecado da mentira? Temor de homens. A pessoa teme homens e, ao temer homens, ela precisa mentir para camuflar esse pecado. Há pecados, irmãos, por trás dos nossos pecados. E a grande questão é nós identificarmos a raiz desse pecado. Tudo bem, a mentira é um pecado? É um pecado. Mas o que está levando você à mentira? Qual outro pecado está fazendo você cometer o pecado da mentira? Quando nós pensamos na glutonaria, queridos, é o mesmo aspecto. A Bíblia trata a glutonaria, o comer sem temperança, como pecado? Sim, mas qual outro pecado está por trás disso? O que é que as pessoas buscam quando elas comem demais? O que é que está no coração das pessoas quando elas querem colocar no alimento uma satisfação que só Cristo pode trazer? E aí vai de caso a caso. A questão é, irmãos, o que nós, por vezes que estamos aqui, buscamos no alimento que só Cristo poderia nos dar? Qual o pecado que nos leva, por vezes, a comer desenfreadamente? Como dizia minha mãe, pare de comer rápido, porque tem o dia de amanhã também. Sabe essa expressão de as pessoas que comem que parece que o mundo vai acabar? Quais pecados, queridos, estão por trás? O que é que o nosso coração busca ao comer desenfreadamente? Qual o pecado que estava por trás da igreja de Corinto? A falta de amor ao próximo. A falta de amor com os irmãos faziam com que cada um tomasse a sua ceia antecipadamente, sem esperar uns pelos outros. Olha ainda, queridos, como isso se manifesta em Isaías capítulo 22, verso 13. Vamos lá, Denis. Samuel, a gente pode ver na glutonaria essa consequência de pecados, acho que mais claro, né? Então, eu como quando eu estou irado. Então, ou seja, eu estou sempre irado. Ou então, por uma idolatria do corpo, eu como 45 ovos no café da manhã, 37. Então, eu acho que é um dos pecados que está sempre vinculado ao outro. E também a questão, hoje a gente teve a banalização desses monjaros, essas coisas assim. Então, vamos medicar, porque eu não tenho capacidade de controlar essa minha fome, essa minha sede, né? Pelo gancho que, irmãos, que o presbítero Denis falou, muito importante. Nós, por vezes, associamos a questão alimentar propriamente com uma questão de saúde ou de performance. E tudo bem, tem relação. Nós somos seres psicossociais. O homem é formado de mente, corpo e alma. Isso é verdade. A questão, queridos, é que, por vezes, nós banalizamos a motivação pelo que nós fazemos algo. Então, como Deus falou, comer 45 ovos de manhã é para que eu tenha um corpo melhor. Meu irmão, será que a ideia de ter um corpo melhor nos tornou um ídolo no seu coração? Percebe, queridos, como nós não podemos desassociar essas questões do nosso coração. Jesus vai falar que é do coração do homem que procedem todos os tipos de pecado. E nós precisamos chegar à raiz do porquê fazemos o que fazemos. E os textos que nós lemos, tanto de Coríntios como esse agora também de Isaías e de Filipenses, está mostrando motivações pelos quais o povo de Deus comia e bebia. E todas elas apontando para algum outro tipo de pecado, não expressamente ou não tipicamente relacionado apenas à comida, mas por uma motivação por trás daquilo que está sendo feito. Pedi para o Lucas ler o texto aqui de Isaías 22, 13. Porém é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse texto aqui para mim é fantástico, irmãos. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos, meu irmão. 2026 está aí, é ano de eleição. Comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Queridos, este texto de Isaías
o profeta está chamando o povo ao arrependimento, está chamando o povo a se arrepender, a se humilhar diante de Cristo por conta dos seus pecados. E aí Isaías diz, o que se vê, pelo contrário, entre vocês, é que em vez de se humilharem diante de Cristo e pedir perdão pelos seus pecados, vocês estão degolando bois e matando novilhos. Vocês estão dizendo, comamos e bebamos, porque amanhã nós iremos morrer. Vê, qual é o pecado por trás da glutonaria do povo? Satisfação nesse mundo. Estes homens não viam a necessidade de arrependimento diante de Deus, de se humilhar diante de Cristo, encontravam neste tempo presente prazer e saciedade para a sua alma. Dito isso, comamos e bebamos, e amanhã nós morreremos. Por que eu vou me importar de me humilhar e pedir perdão para Cristo, se eu não tenho nenhuma expectativa com a redenção? Se eu quero viver nessa terra e gozar aquilo que essa terra tem de melhor para me oferecer? Por que eu vou me humilhar diante do Senhor? Eu quero é matar boi, matar novilho, comer e beber até morrer. Percebe, queridos, como a comida está se tornando uma idolatria. Desde o Antigo Testamento, meu irmão, glutonaria não é um problema nosso, não. Glutonaria existe desde que o mundo é mundo. E o povo de Deus está manifestando isso de diferentes formas e de diferentes pecados. Em Filipenses, esses homens eram inimigos da cruz. Em Coríntios, eles tinham falta de amor. Aqui eles não tinham expectativa com relação a se humilhar diante de Deus com relação a ter o perdão de pecados. Qual o pecado que nos leva a comer demais, irmãos? Samuel, o que me leva a comer demais? Eu não sei, meu irmão. Porque cada caso é um caso. Eu não sei qual Deus pode estar governando o seu coração e que isso se manifesta na alimentação. Como isso se manifesta na comida. Fato é, queridos, há sempre alguém governando o nosso coração. Há sempre algo nos levando a fazer o que nós fazemos. E se nós comemos demais, se nós bebemos demais, se a comida nunca está boa o suficiente, talvez seja um caso, meu irmão, de você avaliar seu coração e perguntar o que você busca no alimento, o que você busca na comida quando você come. Olha, queridos, como estes aspectos de descrever a festa e a atitude do povo de Jerusalém fazem eles trocar a busca por Deus por festa e por excessos. E é sempre importante, irmãos, quando nós falamos disso, não cairmos no outro lado, não cairmos no outro extremo. Porque quando nós pensamos na glutonaria, geralmente as pessoas vêm com a infalível dica moralista de não coma demais. É tipo assim, tá triste? Fica feliz. Sabe aquela, nossa, estou tão triste, não fique. Aqueles conselhos assim que não servem para absolutamente nada. Nós temos a tendência, queridos, de cair do outro lado. Eu estou comendo demais? Pare de comer demais. Como é que o apóstolo Paulo tratou essa questão com a igreja de Corinto? Os irmãos estavam comendo e bebendo sem esperar uns pelos outros. E Paulo não disse para eles, esperem uns pelos outros para comer e pode comer à vontade. Paulo vai tratar da questão da falta de amor entre os cristãos de Corinto. Então, irmãos, cair do outro lado do extremo de, então vamos parar de comer, vamos comer o mínimo possível, vamos fazer dieta todos os dias, não é a solução que a Bíblia está dando para o pecado da glutonaria. Não é assim que nós tratamos os pecados do nosso coração, não é com formas moralistas de lidar isso. Comer não é algo ruim, meu irmão. Comer é uma bênção, comer é uma dádiva de Deus. A gordura, meu irmão, que desce na picanha, é uma bênção de Deus. A Coca-Cola gelada, meu irmão, nesse calor é uma bênção de Deus. O sorvete na praia que você toma com seus filhos é uma bênção de Deus. Comer não é algo ruim. Comer é um presente de Deus para nós. E se privar da alimentação, irmãos, e aí, um tema para uma próxima aula, cair do lado da anorexia e bulimia também é um pecado idolátrico. Ficar sem se alimentar, meu irmão, também está apontando para um ídolo do coração. Também está apontando para um desvio espiritual que enxerga na falta de alimento, na falta de comer adequadamente, completude para o coração. Então, meu irmão, não caia no outro extremo de achar se eu como demais, eu preciso comer menos. Não é assim que nós tratamos o pecado do nosso coração.
nós precisamos identificar a raiz que nos faz comer demais e tratar qual pecado nos leva ao pecado da glutonaria. É assim que nós enxergamos biblicamente essa questão. A comida não é mal negativa, Deus não a criou para que tivéssemos vergonha de comê-la. A alimentação era liberada no mundo sem pecado. Deus quer que a gente coma e coma feliz, meu irmão. Deus quer que você coma o seu arroz com uva passa lá nesse Natal, meu irmão. E come lá seu arroz com uva passa para a glória de Deus. Sua salada com maçã e abacaxi. Come lá, meu irmão, e coma isso glorificando a Deus. Não há nenhum problema, não há nenhum mal nisso. A questão é quando nós tratamos os extremos fora da palavra de Deus. É quando a gente começa com soluções moralistas para o pecado. Soluções moralistas para o pecado, e o pecado não precisa de soluções moralistas. O pecado é tratado com o Evangelho. Com o Evangelho. Veja, irmãos, como a ceia, inclusive, aponta para essa questão desse paradigma de como comer é algo benevolente da parte de Deus. O Senhor Deus quis que nós lembrássemos da morte do seu Filho Jesus na cruz por meio de uma refeição. Por meio de uma refeição. Quando nós pegamos o cálice, quando nós pegamos o pão, nós estamos pegando alimentos. E a alimentação na Bíblia, meu irmão, é tratado como algo tão divino, como algo que é tão benéfico e como algo que é um presente de Deus para nós, que o meio que Deus instituiu para nos lembrarmos do sacrifício na cruz foi o alimento. Quando nós pegamos o pão e quando nós pegamos o cálice. Veja como essas coisas estão apontando para o caráter benéfico daquilo que Deus criou para nós, daquilo que Deus nos deu para que desfrutemos para a glória do seu nome. Deus podia ter feito, irmãos, que a memória da sua morte fosse por qualquer outra coisa, fosse por meio de uma música, fosse por meio da leitura de um texto bíblico, fosse por meio de uma nuvem diferente que ia aparecer no céu todo domingo de ceia. Mas o Senhor Jesus quis que nós nos lembrássemos da sua morte por meio da alimentação, do pão e do vinho. Vai lá, Arsênio. E esse texto de 1 Coríntios, ele era uma festa, né, que existia, a festa ágape, que eles faziam como se fosse o junta-panelas. E tinha gente que trazia, um exemplo, trazia picanha, e o outro mais humilde, né, levava alguma coisa mais humilde. E esse que trazia a picanha comia antes e não repartia com o outro. Então a gente vê que quando Paulo ele faz essa menção e fala da ceia, e aí ele faz a menção como se na ceia do Senhor é o Senhor como anfitrião que chama a gente para comer com ele, fazendo referência ao Velho Testamento. Então, assim, a ceia é o Senhor chamando o povo dele para comer com ele. E aí, essa festa ágape que existia lá em Coríntios, ele fala a mesma coisa. Ele fala, olha, se é uma festa que é para ter comunhão e amor, como é que vocês fazem essa exclusão, né? E esquecem do amor, esquecem do próximo. E aí a gente vê, né, que realmente o que a gente pensa sobre comida, ela está muito ligada ao que eu quero, ao que eu penso, à cobiça que eu tenho no coração. Às vezes não é nem necessariamente que ele tenha falado, comeram muito, né, 5 quilos de picanha. Às vezes ele levou e falou, deixa eu garantir o meu. Então, na verdade, não foi a quantidade, né, mas sim foi o quê? Foi a atitude de não pensar no outro. Né? Olha isso, irmãos, como nós falamos, Paulo está lidando com um problema na igreja de Corinto, a respeito da falta de amor, de não esperar uns pelos outros para comer. Olha a sequência do texto, quando Paulo vai introduzir dizendo, então, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo trata o problema de glutonaria na igreja de Corinto, não é dizendo coma menos, é dizendo, se o Senhor Jesus repartiu o corpo dele para a sua igreja, por que você não tem coragem de repartir o pedaço da picanha que você trouxe? Paulo trata o problema da glutonaria apontando para a cruz de Cristo, meu irmão. Os pais que têm mais de um filho já teve que lidar lá com a questão do resto do refrigerante, que aí os irmãos estão brigando lá, e eles estão medindo ali no copo, bota um pouquinho mais para mim, que o seu copo
tá um pouco mais cheio que o meu. Já teve que lidar com isso, meu irmão? Com essa questão? Nunca, né, Juliana? Jamais, né? Os irmãos estão brigando ali, ó, sobrou o último pedaço da lasanha e os filhos vão... Veja, meu irmão, o que está por trás disso? Não é simplesmente o comer demais, mas é simplesmente o ato de, esse pedaço é meu e eu não irei repartir com você. Percebe como, por meio do alimento, nós estamos demonstrando as motivações do nosso coração. Nós estamos apontando para a questão do nosso coração. Veja, queridos, como essas questões são importantes. O pastor John Piper trata de 4 formas como quando a comida se tornou uma idolatria no nosso coração. Não são orientações exaustivas, mas nos dão um bom parâmetro para nós identificarmos se a comida se tornou ou não um ídolo no nosso coração. Samuel, como é que eu sei que a comida se tornou um problema para mim? Como é que eu sei que a comida está ocupando no meu coração um lugar que ela não deveria ocupar? Pastor Piper vai nos dar algumas orientações. Primeiro, nós nos tornamos indiferentes aos efeitos nocivos que os alimentos têm sobre a nossa vida. Nós ignoramos as consequências físicas das nossas escolhas. Quando a gente começa a comer sem parar, quando a gente não se importa com o tanto de caloria que nós estamos ingerindo, se aquilo está ou não entupindo as veias do nosso coração, quando eu como, e eu não tenho nenhum pensamento se aquilo faz bem ou mal para mim, talvez, meu irmão, a red flag deve ser levantada aí, a bandeira vermelha deve nos orientar. Como é que eu sei, Samuel, que a comida se tornou um problema para mim? Quando eu como, meu irmão, ignorando os efeitos que o alimento tem sobre a minha vida. Quando todo fim de semana eu preciso estar no rodízio. Quando durante a semana eu preciso comer pelo menos 2 hambúrgueres e uma pizza. Quando eu preciso tomar 4 litros de Coca-Cola toda semana. Talvez seja a hora, meu irmão, de você repensar se a comida não está tendo na sua vida um lugar que ela não deveria ter. Uma segunda orientação, queridos, quando eu começo a fazer gastos imprudentes, inclusive com a alimentação. Eu começo a estourar o meu cartão de crédito com a comida. Eu começo a gastar mais do que eu tenho para poder ir no rodízio todo final de semana. Eu começo a gastar quantidades exorbitantes em termos monetários com o alimento, porque eu preciso daquilo. Eu preciso ir lá na churrascaria, que o rodízio é R$ 69,90 todo final de semana. E eu preciso todo mês gastar ali 400, 500 reais no iFood. Quando o motorista, meu irmão, daquela pizzaria já conhece o caminho da sua casa de cor para levar a pizza, talvez você precise repensar como a comida está sendo tratada no seu coração. Quando gastos imprudentes começam a ser feitos, a ponto de eu deixar os alimentos básicos da minha casa para gastar com fast food. Quando a comida começa a ter no meu lugar, inclusive, efeitos sobre a minha renda familiar, talvez seja a hora, meu irmão, de você ver se a comida não está se tornando um ídolo no seu coração. Olha ainda, queridos, uma terceira questão, e essa aqui quando o presbítero Denis falou para nós, quando eu começo a usar a comida como fuga dos meus problemas. Eu preciso comer porque eu estou ansioso. Eu preciso comer porque eu estou nervoso. Eu preciso comer porque o meu time perdeu. Eu preciso comer porque minha esposa está brava comigo. Eu preciso comer por causa disso. Eu preciso comer por causa daquilo. Eu preciso comer por causa daquilo outro. A comida começa a ser usada como fuga dos problemas. Eu preciso comer 2 barras de chocolate porque hoje o meu patrão encheu o meu saco na empresa e agora eu mereço. Já usou essa frase, meu irmão? Eu mereço com relação à comida? É bom demais, não é? Eu passei a semana inteira, trabalhei igual um condenado, eu preciso e eu mereço comer um rodízio de japonês até me entupar, até me comer até não caber mais. Quando a comida, meu irmão, começa a ser um problema para você. Quando vocês, minhas irmãs, durante a TPM, precisam usar a comida como refúgio para o coração de vocês. Levanta a bandeira vermelha aí, queridos. Quando nós utilizamos a comida como fuga da nossa realidade. Como fuga da nossa realidade.
Eu lembro que na época da faculdade, principalmente no último ano ali, que tinha relatório de estágio para entregar, tinha TCC para entregar, aquela loucura na faculdade, semana de prova, meu irmão. Faculdade assim, você sentia a tensão no ar entrando dentro da sala de aula. Acabava a prova, os colegas da minha sala, vamos para o bar. A gente precisa ir para o bar beber. A gente precisa tornar o caneco hoje. Que a gente precisa ter algo para a fuga dos nossos problemas. Irmãos, quantas vezes nós já utilizamos a comida como um remédio redentor para o nosso coração diante dos nossos problemas? Diante das questões da nossa alma. A gente olhou para aquele pedaço de pizza como algo que podia trazer redenção para o nosso coração. Como algo que podia trazer redenção para a nossa vida. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque eu já fiz isso, irmãos. Por isso que eu falei que a questão da glutonaria não é relacionada ao seu biotipo. Na empresa que eu trabalhava, antes de estar trabalhando na igreja, já teve dias assim que o mental estava tão cansado de tantas coisas para fazer, e teve um dia que eu parei de trabalhar, era por volta ali de 9h30 da noite, quase 10 horas da noite, e aquele dia eu falei para minha esposa, hoje eu vou comer 2 hambúrgueres, e nada vai me fazer voltar atrás. Qual que era o pecado do meu coração? Tentando encontrar refúgio na comida, tentando encontrar na alimentação fuga dos meus problemas. Quando isso começa a acontecer, meu irmão, e quando isso se torna um hábito na sua vida, talvez você esteja tendo um problema com a alimentação. Olha ainda, queridos, como o aspecto da substituição de Deus, quando nós usamos o alimento para substituir a plenitude e a concretude que só Deus pode trazer para o nosso coração. Meu irmão, o apóstolo Pedro diz assim, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se quando você come, estando ansioso, o que você está fazendo é substituir Deus pelo seu alimento. É você olhar e falar assim, lançando sobre a minha barra de chocolate toda a minha ansiedade, porque ela tem cuidado de mim. É lançando sobre o meu rodízio de japonês toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Nós substituímos Deus naquilo que Deus pode trazer para nós. E aqui, meu irmão, está sempre um aspecto do ídolo. O seu ídolo sempre vai te decepcionar. Porque você vai comer, meu irmão. O seu corpo vai fazer a digestão e a sua ansiedade continuará lá. O seu problema continuará lá. Porque os ídolos, queridos, eles nos enganam. A caixa de pizza saborosa, meu irmão, com aquele cheiro maravilhoso, vai te enganar. Vai trazer e tentar fazer você acreditar que por meio dela você vai encontrar satisfação para a sua alma. E depois que você se saciar dela, as ansiedades do seu coração continuarão lá. Porque é isso que os ídolos fazem. Eles nos enganam e depois passam uma rasteira em nós. Meu irmão, se alguma dessas questões aqui pertencem à sua vida, é hora de você, meu irmão, procurar ajuda. É hora de você procurar ajuda. É hora de você começar a encarar que talvez a glutonaria seja um pecado com o qual você precise lidar, e precise lidar à luz das Escrituras com ele. Todas essas questões, queridos, precisam ser permeadas por meio do Evangelho para a nossa vida. Quero, por fim, meu irmão, trazer aí 3 remédios para a glutonaria. 3 remédios. Também não são exaustivos, mas podem nos auxiliar com relação a este pecado. Primeiro deles, meu irmão, você precisa encontrar satisfação em Deus. Você precisa encontrar satisfação no seu coração em Cristo. Você precisa olhar para Cristo, meu irmão, quando você estiver ansioso, quando você estiver com problema. Quando você, minha irmã, sua TPM estiver batendo, estourando sua cabeça, é em Cristo que você vai achar redenção para a sua alma, não é no chocolate. Não é no chocotone, meu irmão, da Balduco, não é. Vai por mim, não é. E eu sei que é bom, irmãos. Olha, chocotone é algo divino, irmãos. Eu acho assim, quem criou a receita do chocotone, meu irmão, foi inspirado por Deus. Porque o negócio bom, é bom, irmãos. Mas você não vai encontrar saciedade para a sua alma. Você não vai, meu irmão. Você precisa ter fome de Deus. Você precisa encontrar em Cristo satisfação para o seu coração. Porque nem toda Balduco, meu irmão,
vai ser suficiente para preencher seu coração. Você precisa encontrar em Deus a satisfação para a sua alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus sustenta as ansiedades do nosso coração. É ela que traz saciedade para os problemas da nossa vida. É na palavra de Deus que nós encontramos remédios de fato, queridos, para as questões do nosso coração. Você precisa ser saciado por Deus, você precisa encontrar em Cristo plena satisfação. Segunda questão, irmãos, você precisa olhar para a ceia do Senhor como um aspecto dessa saciedade. Lembre-se que a ceia do Senhor, o batismo, as formas de sacramento, são também formas de Deus santificar a sua igreja. E quando nós tomamos do pão e quando nós tomamos do cálice, o paralelo que nós devemos fazer é que o alimento está sendo usado para glorificar a Deus e não para satisfazer idolatrias do nosso coração. E não para satisfazer problemas que só Cristo pode satisfazer. Olha para os meios ordinários, meu irmão, da graça de Deus como remédios para a sua alma. Como remédios que Deus criou para que o seu povo fosse santificado. Para que o seu povo fosse tratado. Uma terceira questão, irmãos. Você precisa, queridos, ter fome de Deus. Você precisa ter fome de Deus. Você precisa olhar para Deus como algo que você quer de fato consumir. Consumir. Que o seu desejo pelo alimento, meu irmão, se transforme no desejo por Cristo. Se transforme no desejo pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus. Que a sua busca no alimento, por satisfação da sua alma, seja a sua busca por Jesus. Sua busca por Jesus. E nele sim nós encontraremos satisfação para a nossa alma. Nele sim nós encontraremos plenitude e completude para o nosso coração. Irmãos, quero terminar, queridos, lhe trazendo alguma orientação. Nós falamos de como o alimento pode se tornar um ídolo no nosso coração. E como de fato nós vemos isso no dia a dia e na prática. Meu irmão, se você lida com o pecado da glutonaria, por favor, busque aconselhamento bíblico. Busque aconselhamento bíblico. Você precisa, meu irmão, entender que o Senhor Jesus lidou na cruz com os nossos pecados. Às vezes a gente acha, irmãos, que Jesus levou na cruz só os nossos pecados grandes. Sabe, Jesus levou na cruz só a nossa mentira, Jesus levou na cruz só o assassinato, Jesus levou na cruz só o roubo. Jesus levou a sua glutonaria na cruz também, meu irmão. Jesus levou as nossas glutonarias na cruz também. Meu irmão, se você lida com a comida de uma maneira idolátrica, você precisa ter seu coração pastoreado. Você precisa identificar qual outro pecado está fazendo você cometer o pecado da glutonaria. Qual outro pecado está fazendo você ver no alimento, que deveria ser uma dádiva e o presente de Deus, algo para satisfazer o seu coração? Você precisa, meu irmão, ter o seu coração orientado de como o alimento é uma dádiva de Deus, mas ele não pode substituir Deus. Se você lida, meu irmão, com a glutonaria, procure ajuda. Procure orientação. Procure aconselhamento bíblico. Nós estamos, irmãos, como corpo de Cristo e como igreja de Cristo, nos auxiliando mutuamente, nos aconselhando mutuamente, e isso para que a igreja de Cristo seja santificada. Como nós falamos no começo, meu irmão, a glutonaria não está relacionada a um dia específico, a glutonaria não está relacionada se você é mais magrinho ou mais gordinho, a glutonaria não está relacionada à comida, a glutonaria está relacionada ao seu coração. E se você lida com isso, meu irmão, eu não sei qual outro pecado faz você encontrar satisfação e plenitude na comida, mas isso é um pecado contra Deus que você precisa tratar. Esse é um pecado contra Deus que você vai precisar lidar em algum momento. Não deixe, meu irmão, que isso desague em outros pecados. Busque ajuda. Busque ajuda. E a ajuda não será coma menos. A ajuda não será faça dieta. A ajuda não será troque a carne pelo brócolis. A ajuda não será essa.
A ajuda será, meu irmão, identificar o pecado do seu coração de maneira bíblica e tratá-lo de maneira bíblica, trazendo Cristo para o centro do seu coração. Meu irmão, coma para a glória de Deus na sua ceia de Natal. Corta lá, meu irmão, o peru para a glória de Deus. Corte lá o Chester para a glória de Deus. Coma, meu irmão, e coma bem. Mas não coma para encontrar redenção para a sua alma. Não coma para encontrar satisfação e plenitude para o seu coração. Lembre-se do que Paulo fala. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar, Cristo. Te agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia, te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Te louvar, ó Deus, porque o Senhor morreu, Cristo, pelos nossos pecados, e na cruz o Senhor levou os nossos erros, as nossas iniquidades. Te louvar porque a sua palavra nos orienta, porque ela nos ensina, Senhor, inclusive com pecados que nós não tratamos como tão pecado assim. Pecados, ó Deus, que nós ignoramos, pecado que nós tratamos, ó Pai, como algo inofensivo para o nosso coração. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque a sua palavra nos constrange, Senhor. A sua palavra nos mostra o quão errados somos, a sua palavra traz ao nosso coração, ó Deus, clareza dos nossos erros. Sua palavra, Deus, faz com que nós olhemos para um pecado tão comum como a glutonaria e vejamos, ó Deus, a necessidade de arrependimento. Senhor, nos ajude, ó Deus, a lidar com a comida de maneira bíblica, Senhor. Ajuda os meus irmãos, ajuda a tua igreja, Senhor, a lidarmos com o alimento de uma maneira que glorifique ao teu nome, Senhor, e não de uma maneira que busque satisfação. Não de uma maneira, ó Deus, que nós utilizamos o alimento como fuga dos nossos problemas. Não como uma maneira, Senhor, que nós tratamos, ó Pai, aquilo que deveria ser um presente de Ti para nós, como um ídolo, Senhor, que tomou o Teu lugar nos nossos corações. Nos ajuda, Deus, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, Senhor, e nós estamos constantemente elegendo, ó Deus, ídolos que tomam o Teu lugar na nossa vida. Nós não encontraremos, ó Deus, satisfação para a nossa alma no alimento. Nós encontraremos satisfação para a nossa alma em Ti. É em Ti, Senhor, que nós encontraremos satisfação para o nosso coração. Como dizia, Senhor C.S. Lewis, a nossa alma tem fome e sede de Ti, e nós continuaremos famintos enquanto não nos regozijarmos em Ti. A nossa alma tem um vazio, Senhor, que é preenchido pelo Senhor. E se há entre nós, ó Deus, algum crente que lida com a glutonaria como um dos pecados, ó Pai, que o Senhor possa santificar o seu coração. Que o Senhor possa santificar o coração, ó Deus, daqueles que encontram no alimento e na comida, ó Deus, aquilo que deveriam encontrar em Ti. Que nós não tratemos a comida como a nossa redenção, Senhor. Que nós a enxerguemos como ela é, um presente que vem de Ti, o nosso único Redentor. Assim nós te pedimos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.